E aí, meu Deus. Ô, Ibro, dá um abraço aqui. Eu ia lá no hospital, não podia abraçar, o médico não deixava. Não podia. Amém? E esse bracinho aqui, irmãos? Meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Tem a foto aí? Tem a foto aqui? Tem a foto? Ibro, Deus abençoe, amém? Aqui nós temos uma foto, só para iniciar. Pode apagar a luz para dar uma olhadinha. Olha lá, Ibro, a situação. Boa noite a todos, Pai do Senhor, para todos vocês. Primeiramente eu quero agradecer a cada oração que saiu daqui, de cada uma dessas pessoas aqui, que eu tenho certeza que foi de coração. Eu espero que não tenha acabado o estoque de pele lá em cima com Deus, porque é muita pele para colocar aqui de volta, né? O tamanhão do homem desse, trocar essa pele inteira. Irmãos, para falar a verdade para vocês, essa foto que está aparecendo aí eu já estava bom. Ali já era o momento em que as coisas já estavam melhorando, não é? Eu fiz um tratamento para combater o ácido úrico através de um medicamento que chama alopurinol. Não sei se alguém aqui usa. E através desse medicamento eu comecei a encher o corpo de caroço, minha língua ficou bastante machucada, a pele dos meus lábios saiu inteira. Até na hora de colocar a sonda, inclusive vocês estão vendo aquela linha para cima da cabeça, é porque a sonda não conseguia ficar no nariz, que até a pele do nariz saiu junto com a sonda. E essa enfermidade chama Steve Johnson, síndrome de Steve Johnson. É uma coisa tão rara que é uma doença que não tem nem nome. Esse nome é dado pelo rapaz que descobriu essa síndrome, é isso? Essa aqui ficou lá 22 dias na internet, quando eu não estava louvando, o meu celular tocando louvor e ela pesquisando na internet. Então ela descobriu tudo sobre essa doença, virou expert, né? Mas assim, irmãos, hoje a gente brinca, mas foram 22 dias em que a gente passou muitas... Eu sinceramente não sofri tanto, porque eu não sentia dor. A minha dificuldade mesmo era em manter a pele, porque eu deitava na maca e a pele ficava na cama. Era uma situação bem difícil, mas ela que estava vendo é que deve ter sofrido muito mais que eu. Os médicos não davam esperança nenhuma de que eu ia sair de lá com vida. Inclusive, o dermatologista que me acompanha, ele falou que em 33% dos casos, na condição que eu cheguei, era óbito. Mas, você quer falar um pouquinho? Você que teve mais contato com os médicos que eu. Paz, amada igreja, boa noite a todos. Primeiramente eu quero falar para Deus que eu amo muito, que eu agradeço muito ao Senhor, porque se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui dando esse testemunho. Então foi a mão de Deus, porque diante de 2 diagnósticos errados, o caso do Íbero só veio a piorar. O que acontece? O Íbero, ele teve síndrome de Steve Johnson na sexta-feira, dia 23. Na segunda-feira, dia 26, quando ele foi internado, não era mais síndrome de Steve Johnson, era NET. Necrólise epidérmica tóxica. É algo fatal. Se alguém quiser pesquisar na internet, ou se alguém já pesquisou, eu fiquei esses dias todos estudando lá, e chama-se de algo fatal. E quando o dermatologista chegou no quarto à noite, porque eu já estava muito assustada, quando o médico olhou para ele no primeiro estado, que foi quando a gente entrou na salinha, o médico olhava para ele, olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim, eu quase desmaiei, porque ele não tinha palavras para falar para mim o que estava acontecendo. Ele não conseguia expressar. Ele chamou vários médicos, então eu fiquei assustada, quase desmaiei. E ele falou, não, calma, você está no lugar certo, nós vamos tentar resolver o problema. Mas, na verdade, eles não tinham de imediato uma solução. Na verdade, eles não tinham tratamento, porque é o corpo que reage. E o estado que ele chegou em necrólise já estava se decompondo. Então, o dermatologista olhou para ele e falou assim, vamos hidratar, porque não há medicamento. Hidratava a pele com óleo e o corpo com soro. E entrou com a sonda, onde ele ficou 18 dias com a sonda,
Com 16 dias ele começou a introdução de alimentos líquidos, mas a sonda ficou 18 dias. E quando os médicos entravam, eu olhava para o médico, porque eu não podia falar. Eu fiquei esses 22 dias calada, só louvando, eu sabia o que estava acontecendo, mas ele não sabia do estado grave que ele estava. Eu não podia ligar para ninguém e conversar, porque ele não podia ficar sabendo do que estava acontecendo. Então, eu passava mensagem ao pastor e falava: pastor, me ajuda em oração, me ajuda a clamar, porque eu não tenho esperança. Os médicos não me dão esperança aqui dentro. E aí o pastor reunia a igreja e clamava. E começou esse processo no dia 26. E aí eu perguntava para o médico falava: ora. E eu ia orar. Então os médicos saíam da sala falando que as bolhas não iam secar, que ia todas estourarem, ia sair a pele inteira. E eu ia lá, quando o médico saía, eu declarava: Senhor, vai secar. Em nome de Jesus vai secar. Aí no outro dia os médicos chegavam, procuravam aquela outra bolinha, a bolha já tinha secado. Irmão, foi desse jeito. Nos primeiros 5 dias, ele ficou imóvel. 5 dias sem levantar, sem se mexer, porque o corpo dele estava na fase da decomposição. Então ele não se mexia, ele ficava imóvel. Ele nem conseguia falar porque a língua estava inchada dessa grossura assim e toda retalhada, sem pele. Então ele não conseguia falar. Então eu fiquei 3 dias dormindo na cadeira porque eu tinha medo dele passar mal e eu não conseguia ouvir, eu dormi. E ali, quando ele falava baixinho, aí eu ia lá e acudia, chamava a enfermeira. Quando ele levantou, na sexta-feira, aí a pele ficou no colchão, no lençol. A pele dele ficou ali, e aí entraram com esse tratamento das costas, foi onde foi mais agredido, foi as costas, porque ficava em atrito direto com o lençol, com o colchão. Mas as bolhas eram 98% do corpo. Hoje, quando a mão já saiu a pele. Mas eu passava a mão assim, no toque, eu sentia que tinha muitas bolhas, mas eu não conseguia ver, por causa da pele que é mais esbranquiçada. O pé também, então o pé está saindo, a pele está saindo inteira agora, depois que secaram tudo. Mas o corpo inteiro dele estava, 98% do corpo todo era bolha. 98%. E os olhos, o que é a síndrome de Steve Johnson? Começa pela mucosa, boca, olhos e genital. Aí está a síndrome de Steve Johnson. O dele era NET, porque já tinha tomado da cabeça ao pé. Então, os médicos não tratavam mais, o dermatologista não tratava mais de uma síndrome de Steve Johnson. Era NET, necrólise epidérmica tóxica. Algo fatal. E aí, eu clamava: Senhor, e eu falava para Deus: Pai, o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus que ressuscitou a Lázaro. O Senhor é o Deus que curou 10 leprosos. O Senhor é o mesmo Deus. E eu clamava pela saúde da cruz. E eu chegava, ele até assustava às vezes, porque ele dormia bastante. E eu não conseguia dormir, eu não tinha nada para fazer, a não ser orar e louvar a Deus. Então, ele assustava porque ele acordava e hoje estava igual um zumbi, parado na frente dele, declarando: a saúde da cruz está sobre este corpo. A saúde da cruz vai cobrindo da cabeça até o pé. A saúde da cruz. Eu falava para a enfermidade, eu falava com a enfermidade. Eu falava: enfermidade, você não é maior que o meu Deus. Você não é maior que o meu Deus. Você já foi vencida na cruz. Eram essas minhas palavras. Você já foi vencida na cruz. Jesus já te venceu. Sai, que este corpo não te pertence. Irmão, nós temos que tomar essa autoridade. Porque eu não tinha outra esperança a não ser tomar a autoridade que Deus dá para nós. Que a autoridade, o poder, está sobre todos nós. Depende do nosso agir, da nossa fé. Esse poder está a todos. Deus dá esse poder a partir do momento que você crê em Jesus. A partir do momento que você crê que Jesus morreu na cruz por nós. Então nós já temos essa autoridade. E eu pedia para Deus. E eu falava assim para Deus: Senhor, Pedro era pecador.
E o Senhor usou a sombra de Pedro para curar muita gente. Senhor, usa a minha sombra também. Eu não sou ninguém, mas usa a minha sombra. E eu ficava passando o tempo todo, passando o tempo todo. E aqueles 5 dias foi mais assim. No 6º dia, a pele saiu inteira das costas. Aí ele levantou, foi para o banho, foi sofrido, colocou os curativos, isso na sexta-feira. No sábado, refez os curativos. Na segunda-feira, a pele, depois o pastor vai colocar as fotos, né, pastor? Essa foto aí já é mais no finalzinho. Já estava bonzinho. Na sexta-feira, na segunda-feira, quando os médicos voltaram, porque o curativo era de 3 em 3 dias, o curativo chama-se Acticote. Quem é da medicina deve saber que é um curativo usado diretamente para queimadura. E os sintomas eram de uma queimadura. Era tipo uma queimadura, teria que ser tratado assim. Então, a pele que saiu já tinha uma camada vermelhinha, não tinha mais pico de sangue, porque ficou pedacinhos da carne no lençol, aonde foi arrancado. Então saiu pedacinhos da carne. E não tinha mais pico de sangue. Estava aquela pele lisinha, avermelhada. Colocou outro curativo. Aí, isso na segunda. Na quarta-feira, os curativos não mais seguravam. Não tinha mais como colocar curativo, porque não tinha mais secreção. Já tinha uma pele. Já tinha uma pele. Então, a minha força era as respostas de Deus. A minha força era olhar para o milagre acontecendo nos meus olhos, diante dos meus olhos, o milagre acontecendo. E aí, quando passou essa fase, ele já não tinha mais curativo. Aí ficou na quarta-feira, até meia-noite, tentando colocar curativo. Eu falava para a enfermeira, não vai conseguir, não tem mais secreção. E o Acticote, ele precisa de secreção para grudar e sugar aquela secreção e secar. Falei, não tem mais secreção. E ela insistiu, colocou. Eu falei, vai desperdiçar, porque cada plaquinha custava R$115. E ia mais de 10 plaquinhas nas costas dele. Eu falei, você vai desperdiçar. Eu falei, mas amém, vocês são médicos, eu não sou, então vocês façam o seu procedimento. Fizeram. Meia-noite ele deitou, fui cansativo. Aí no outro dia, a Andréia entrou lá, eu conversei com a Andréia, ela falou, eu vou conversar com a Fernanda, que era a chefe, a coordenadora dos enfermeiros. Aí a Fernanda falou, não precisa mais de curativo, então não teve mais curativos. A partir do 3º curativo, que não conseguiu mais ficar, então não tinha mais curativo. E os médicos, eles não entendiam o que estava acontecendo. E eu só falava para eles assim, é Deus operando. É Deus operando. Só o que eu falava para eles. É milagre. Milagre do Senhor. E no sábado, no dia do curativo, foi interessante, foi lindo, porque eu não consegui ajudar. Porque eu ajudava todos os dias, eu não conseguia ajudar os curativos. Porque era muito angustiante ver cortar aquelas peles. Os médicos, eles têm um coração preparado. Eu não estava com o coração preparado para ver cortar aquelas peles, puxando e cortando. E eu decidi louvar. Falei, Senhor, guarda meu coração. E fui louvar. Fiquei louvando, 2 horas louvando e elas fazendo ali o curativo. E no outro dia, a enfermeira-chefe, que era a Andréia, uma enfermeira muito superficial, assim, muito ciência, ela chegou a quebrantada, irmãos, no outro dia. Ela chegou e falou assim para mim e para o Íbero, foi lindo ontem a gente fazendo curativo e você louvando. Você acredita que eu fui embora e você não saía da minha cabeça? Passei a noite toda com você na minha cabeça, só louvando. Ela, muito linda. Eu falei assim, o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Deus. Não fui eu, tudo é Deus, tudo é Deus. E o interessante, irmãos, é que diante de todo esse sofrimento, eu não ouvi ele murmurar. E não existia porquê. Porque eu estou aqui, porque eu estou passando por isso. Não tinha porquê. A gente só pedia para Deus, sara logo, sara logo. E os médicos falavam assim, não tem previsão de alta. E eu lia que é de 6 a 8 semanas para recuperação, para poder ir para casa. E eu falava, não, Senhor. E eu dizia, enfermidade, você entrou da noite para o dia, você vai sair da noite para o dia. E ela saiu da noite para o dia.
E antes de 4 semanas a gente veio para casa. E nesse meio termo eu liguei para o pastor, tive um sonho antes dele ficar sem a visão. Eu falei, pastor, sonhei com as janelas. Eu trocava a janela. Minha mãe estava perto de mim, ela brigava comigo e eu trocava. Arrancava a janela no martelo e pregava em outro lugar. E o pastor depois, aí uma semana depois ele ficou sem enxergar. Ficou 4 dias sem visão. E os médicos já estavam descartado a possibilidade dele voltar a enxergar. Porque essa é uma das sequelas mais severas da doença, é a cegueira. E eu falava para Deus, Senhor, eu confesso para os irmãos que eu tive medo. Diante daquela situação, tinha horas que eu tinha medo. E na hora que eu tinha medo, eu dobrava o joelho e falava, Senhor, Tu és a minha força. Me ajuda, Pai. Me ajuda, porque eu não podia chorar. Eu não podia falar. Eu não podia expressar meu medo. Eu não podia passar para Ele que eu estava com medo do que estava acontecendo. Que era muito grave. Eu só falava que era raro. Não falava para Ele que era grave, falava que era raro. Que entre 6 milhões de pessoas acontece com uma. Então é raro. Mas não falava que era grave. E aí, essa foto aí, gente, já foi na terça-feira. E na quarta-feira elas queriam colocar curativo aí nessa foto, mas não tinha. Essa foto da frente era tudo bolhas. Bolhas inteiras. E a enfermeira falou assim que para sarar tinha que estourar e ser igual às costas. Sair inteira a pele. E elas saíam e eu declarava, você vai secar em nome de Jesus. Você vai secar em nome de Jesus. E elas secaram. Secaram. O umbigo tinha uma bolha bem enorme. E secou sem precisar estourar. E depois a gente começou até a brincar. A gente começou a brincar porque as casquinhas a gente arrancava era como se fosse aquele plástico bolha que você fica distraído, a gente ficava arrancando a casquinha de tão seca que elas ficaram. Então, aí já foi um processo que a gente estava já mais, assim, aliviados. Mas aí os olhos, ele não enxergava. Aí eu falava todos os dias, eu acordava, tá me vendo? Ele falava, não. Aí eu falei, pastor, essa foto aí, gente, ele não estava enxergando. Essa foto ele não estava enxergando. Eu falei, pastor, me ajuda, porque o Íbero não está enxergando. E isso é sequela severa. E o pastor reuniu a igreja. Isso foi de manhã, eu passei, acho que eram 7 horas, eu estava passando mensagem do pastor e ele não me respondia. E eu não podia ligar. Eu falava, Senhor, mostra as mensagens para o pastor em nome de Jesus, me mostra logo. Aí depois ele me respondeu. E ele falou a palavra de Deus, que Deus fará. Será aquela palavra que fala assim, que o Senhor fala que não fará e fará mais além do que pedimos. Foi Lucas 18. E eu fiquei meditando naquela palavra e orando em cima daquela palavra e declarando a cura. E aí o oftalmologista passou à tarde, eram as 2 horas da tarde. E aí no olho esquerdo, ele fez um procedimento e retirou a pele, as mucosas. Porque o que aconteceu? Os olhos dele também descamou inteiro. A pele do olho saiu. Saiu a pele do olho, saiu da boca inteira, do corpo inteiro, da genital, tudo saiu a pele. Tudo. Então, ele falou assim, a gente não tem como dar um diagnóstico agora, mas assim, vamos rezar. Acho que ele é católico, ele falava, vamos rezar. E eu falava, sim, pastor, sim, doutor, eu vou orar. Vamos orar sim. E vai dar tudo certo. E aí ele fez um procedimento. Na hora, o esquerdo abriu, mas o direito não. O direito ficou, continuou. E aí a gente foi declarando. Mas naquele momento, 70% da visão dele já foi liberada, porque ele já me enxergava. Então, já foi um milagre do Senhor ali, no mesmo dia. No mesmo dia. E depois ele começou a boca cicatrizando. Aí a gente eu fiz uma limpeza com soro lá. O bigode dele estava bem feinho, cheio de sangue, estava bem feio ali, ó.
Isso aí era necrose na pele, mucosas que ia saindo, sangue, porque conforme ele limpava o nariz, aí sangrava muito. De noite, a boca ressecava, então quando ele mexia a boca, sangrava muito, escorria muito sangue. E aí eu ia lá, limpava, hidratava, eu falava, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí, irmãos, como vocês já sabem, que já estava acompanhando o caso, o pastor já estava passando para vocês. Fez 18 dias na sexta-feira. Aí os médicos já nos deram expectativa de alta. E a gente já se animou para querer ir para casa. Bateu aquela ansiedade. Porque eu não aguentava mais chorar calada. Eu não aguentava mais de saudade dos meus filhos. E ele falava assim, se tirar a sonda você já pode ir para casa. Eu falava, não. Eu entrei com você, eu vou sair com você, curado, andando, sarado. E assim foi, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele saiu sarado, curado, está em fase de recuperação. Mas eu creio no nome de Jesus que é cura, está curado, está curado. Demorou um pouquinho, porque se a gente for dar o testemunho mesmo do que aconteceu lá, é um culto inteiro. Mas eu agradeço mais uma vez aí a todos vocês por todas as orações que vocês fizeram. Como ela falou, eu não murmurei, eu não tive medo da morte. Eu só clamava também, com a força que eu tinha, que não era muita força, né? Eu estava bem debilitado. E o que me sobrava de força, eu clamava, eu louvava. E eu estava ali, sempre entregando a minha vida nas mãos de Deus. E nunca desisti disso. Nunca desistam de Deus. Entrega a tua vida na mão de Deus. Isso que eu passei ali não é nada. Não é nada. Se você entregar na mão de Deus, não é nada. Eu não sofri. Ela sofreu mais que eu, sem estar doente, sem estar enfermo. Mas eu não sofri. Deus é Pai, Deus é Deus. Pode abraçar, né?